Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Conte, Edições Tesouro Aberto. Cântico dos Cânticos. O amor de Deus em Cristo Jesus. Cântico dos Cânticos de Salomão. Cantares 1:1. O meu amado é meu e eu sou dele. Cantares 2:16a. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3a. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Cantares 7:10a. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o Seol. A sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Cantares 8:6-7. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:10-11. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te louvamos por teu grande amor para conosco manifestado em Cristo Jesus. Nós te damos graças porque sabemos que estás sempre conosco. Após ler os versículos acima, confiamos em teu Espírito Santo para despertar nossos corações e nos conduzir, de modo que entremos na realidade da tua palavra. Rogamos que isso seja para o louvor da tua glória. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Dentre os 39 livros do Antigo Testamento, 3 são atribuídos a Salomão: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Provérbios fala de sabedoria, Eclesiastes fala de vaidade e Cântico dos Cânticos nos mostra o amor. Cronologicamente, é provável que Salomão tenha escrito Cântico dos Cânticos no vigor da juventude, Provérbios no acúmulo de sabedoria da meia-idade e Eclesiastes na amadurecida percepção da velhice. No entanto, a sequência dada pelas Escrituras é Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Creio que eles foram colocados em sequência espiritual, pois, nesse sentido, Provérbios vem primeiro. É necessário que a sabedoria venha em primeiro lugar e, por meio disso, vemos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Em seguida, a sabedoria e o temor do Senhor nos fazem entender que tudo debaixo do sol é vaidade. Somos então movidos às regiões celestiais e lá encontramos a realidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Eclesiastes nos livra da sutileza deste mundo e Cântico dos Cânticos nos introduz à realidade do amor. Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro. Ele também escreveu sobre os quadrúpedes, as aves, os répteis e os peixes. Dos cânticos que compôs, 1.004 se perderam. O único que restou foi o Cântico dos Cânticos, que é o cântico do amor. Em outras palavras, todas as coisas passam, mas o amor jamais acaba. Podemos abordar o Cântico dos Cânticos segundo diferentes perspectivas. Muitos escritores judeus dizem que este livro foi projetado por Deus para nos permitir entender quão sagrado é o amor no casamento. Segundo eles, Cântico dos Cânticos celebra a bênção da vida no matrimônio. Contudo, alguns escritores mais espirituais dentre os judeus examinaram este livro com maior profundidade e nele reconheceram o relacionamento de amor entre Jeová e a nação de Israel. No Antigo Testamento, algumas vezes, Deus é apresentado como marido e a nação de Israel como sua esposa. Por esta razão, eles chamaram o Cântico dos Cânticos de livro de comunhão. Na era cristã, as pessoas abordaram este livro segundo outras duas perspectivas. Uma delas diz que Cântico dos Cânticos tipifica a sagrada relação de amor entre Cristo e sua igreja. Dessa forma,
o livro trata do amor conquistador de Cristo e da resposta dada pela Igreja. A outra perspectiva diz que o livro trata da relação individual entre Cristo e o crente, pois esse é um relacionamento de amor. Reunindo todas essas perspectivas, podemos examinar Cântico dos Cânticos segundo 4 pontos de vista. No sentido literal, o livro fala da bênção da vida matrimonial. Em termos dispensacionais, ele fala da relação divina entre Deus e Israel. Tipologicamente, o livro fala da relação de amor entre Cristo e sua igreja. No aspecto pessoal e espiritual, ele fala do amor entre Cristo e o crente. Ninguém tem certeza absoluta sobre o pano de fundo da história contada pelo livro. Existem muitas teorias, sendo que uma delas é chamada de hipótese do pastor. Ela é defendida por irmãos como Godet, Scrooge e outros. Eles afirmam que há 3 personagens principais no Cântico dos Cânticos, sendo Salomão o vilão. Existe um relacionamento de amor entre um pastor anônimo e uma donzela, a pastora. Salomão entra na história tentando atrair a donzela para longe do pastor, mas não consegue fazê-lo. Isso mostra a pureza do amor matrimonial. Existe outra teoria que diz haver apenas 2 personagens no Cântico dos Cânticos, Salomão e a Sulamita. Seu relacionamento tipifica o amor entre Cristo e o crente. O irmão Ironside construiu uma história para esse ponto de vista. Segundo ele, Salomão tinha uma vinha ao norte de Israel, no distrito de Efraim. Ele arrendou sua vinha a guardas que pertenciam a uma família de efraimitas. O pai da família falecera, deixando a mãe e ao menos 2 irmãos e 2 irmãs. A irmã mais velha seria a Sulamita. Ela é a Cinderela da história. Seus irmãos a tratavam mal, obrigando-a a guardar as vinhas, podá-las, preparar armadilhas para as raposas e até mesmo cuidar dos rebanhos e suas crias no deserto. Um dia, enquanto essa pastora vigiava seu rebanho, ela viu um pastor alto e formoso que olhava atentamente para ela. Ela então lhe disse: "Por favor, não olhe para mim, pois estou morena, o sol me queimou." Contudo, o pastor lhe respondeu: "Nada vejo em ti que não seja formoso. Em ti não há defeito." Gradualmente, sua amizade se tornou em afeição. Em alguma medida, o pastor havia ganho o amor da pastora. Então ele disse que iria embora, mas voltaria para reivindicá-la como sua esposa. Logo a seguir, ele partiu. Muito tempo se passou sem que houvesse qualquer notícia, mas a moça creu no pastor. Provavelmente, ela era a única que cria nele. Algumas vezes ela sonhava com ele como se ouvisse sua voz, mas era apenas um sonho. Finalmente, chegou o dia em que houve agitação no vilarejo. Um mensageiro foi enviado até a moça, informando que o rei exigia sua presença. Ela foi até ele e, para sua surpresa, descobriu que este rei era o próprio pastor. Então ela declarou: "Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim." Não sabemos se este é o real contexto da história, mas isso não tem muita importância. O fundamental é que o Cântico dos Cânticos é um dos livros das Sagradas Escrituras. Ele é a palavra de Deus divinamente inspirada. Cremos que, em um nível inicial, ele fala da bênção da vida matrimonial, mas precisamos erguer-nos mais acima e encontrar nele os laços de amor entre Cristo e os seus, e, finalmente, ver nele o relacionamento entre Cristo e sua igreja. O Cântico dos Cânticos é um cântico de amor. Na verdade, todo o relacionamento entre Cristo e nós é um relacionamento de amor. À medida que contemplamos o amor de Cristo, percebemos quão firme, perseverante, fiel, imutável, paciente e perfeito é seu amor para conosco. Entretanto, quando olhamos nosso amor para com Ele, percebemos quão facilmente perdemos o primeiro amor. Notamos que nosso amor seguidamente vacila e falha. Apesar disso, seu amor jamais nos abandona. O amor de Cristo sempre estará nos chamando, guiando,
despertando, disciplinando e encorajando, até que este amor esteja forjado em nós e cheguemos ao amor maduro, à união com Ele na eternidade. Os estágios do amor. Existem muitas maneiras de dividir o conteúdo do Cântico dos Cânticos, mas eu gostaria de usar 3 proclamações da Sulamita como divisores. Na verdade, o amor é algo que não pode ser dividido em compartimentos. Não há maneira de dividir o amor em diferentes itens, mas para a conveniência do estudo do livro, assumiremos que estas 3 proclamações da Sulamita representam o desenvolvimento do amor ou os estágios do amor. O primeiro estágio se encontra em Cantares 2,16. O meu amado é meu e eu sou dele. Este é o estágio inicial do amor. O segundo estágio se acha na proclamação de Cantares 6,3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aqui temos o crescimento do amor. O terceiro estágio está em Cantares 7,10. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Este é o amor maduro. Também podemos dizer que o primeiro estágio é o cortejo, o segundo estágio é o noivado e o terceiro estágio é o casamento. Cortejo, amor inicial. O livro de Cântico dos Cânticos não inicia com o tema da salvação. Em outras palavras, ele não explica como uma alma alcança a salvação ou o conhecimento do Senhor Jesus como seu Salvador. O livro assume que a Sulamita é uma virgem. Sabemos que, segundo as Escrituras, uma virgem sempre se refere a alguém que é salvo. Se não somos salvos, ainda estamos casados com o mundo. E aos olhos de Deus, somos adúlteros e adúlteras. No entanto, somos gratos a Deus, pois o sangue do Cordeiro nos limpa de nossos pecados. Devido à sua morte na cruz, recebemos vida nova e eterna, nos tornando virgens aos olhos de Deus. Isso nos mostra que esta donzela já experimentou tanto o perdão de seus pecados como o dom da vida eterna. Sua dura cerviz já foi beijada pelo Pai Celestial e tornou-se macia. Portanto, o livro nos fala de alguém que é salvo. Nós conhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus. Já provamos o amor de Cristo em sua morte expiatória, em seu sofrimento por nossos pecados. Também experimentamos a bênção do dom da vida eterna. Por causa disso, deve haver em nós um desejo, uma expectativa por mais do seu amor. Em outras palavras, há em nós um desejo de conhecê-lo mais. Será que uma pessoa que foi socorrida por alguém não teria desejo de conhecer mais aquele que a socorreu? É natural que desejemos conhecer mais o Senhor. Seu amor nos constrange a tal ponto que desejamos amá-lo de forma mais intensa e conhecer mais de sua pessoa e de seu amor. Isso acontece de forma sobrenaturalmente natural. Caso isso não ocorra com uma pessoa supostamente salva, existem razões para duvidar de sua salvação. Se alguém provou do amor de Cristo, da cruz, da morte expiatória do Senhor Jesus e da realidade da vida eterna, tudo isso gera em seu interior um desejo pela pessoa de Cristo e por um conhecimento maior de seu amor. Por essa razão é que encontramos a seguinte frase no início do Cântico dos Cânticos de Salomão: beija-me com os beijos de tua boca. Não há necessidade de mencionar o nome do amado, pois aos olhos da donzela só existe um. Ela almeja por um relacionamento mais íntimo com o amado. Será que isso não se aplica a cada um de nós? Temos uma expectativa por um relacionamento mais íntimo com o nosso Cristo. Por um lado, estamos satisfeitos por nossos pecados terem sido perdoados, por termos recebido a vida eterna e nos tornado filhos de Deus. Por outro lado, permanece sempre em nós uma santa insatisfação. Queremos conhecê-lo mais, queremos experimentar mais do seu amor e nos achegarmos a ele de forma mais íntima. Qual é a razão disso? É que, após termos experimentado o seu amor, descobrimos que ele é melhor do que o vinho. O vinho nos fala daquilo que o mundo pode dar: alegria, prazer, conforto. No entanto,
nós descobrimos que o amor de nosso Senhor Jesus é melhor do que o vinho. O amor do Senhor é melhor do que tudo que o mundo pode nos dar. O Senhor exala um aroma suave, pois seu nome é como um unguento derramado. Cantares 1:3. Seu nome nos fala daquilo que ele é. É natural que as donzelas o amem. Em 2 Coríntios 11:2, o apóstolo Paulo diz que nos preparou como virgens puras para Cristo. Se somos virgens, certamente amamos aquele a quem pertencemos. Neste estágio inicial do amor, notamos que existe um desejo pelo amado, um desejo de conhecê-lo e de experimentar mais de seu amor. Provavelmente, este amor é de natureza mais afetiva e emocional. Em função dessa afeição e desejo pelo amado, a amada é recompensada sendo levada às recâmaras do rei. Estas salas do palácio nos falam das diferentes provisões de Deus. Se tivermos um real desejo por Cristo, seremos recompensados ao conhecer as muitas provisões de Deus em Cristo Jesus. Ele fez provisão para nós em termos físicos, mentais, espirituais e no contexto que nos cerca. Em cada área da vida encontramos a abundante provisão de nosso Rei. Ele não permitirá que tenhamos carência, pois sabe tudo o que necessitamos e proverá todo o necessário. Isso é como ser levado às recâmaras do rei e ver todas as provisões que ali estão armazenadas. O rei também nos fez assentar à sua mesa. Isso nos fala das insondáveis riquezas de Cristo, pois é neste lugar que começamos a experimentá-las. Além disso, ele permite que repousemos em pastos verdejantes. O leito onde repousamos é verde e isso fala do descanso em Cristo Jesus. De fato, nele encontramos nosso descanso. O rei também nos conduz à sala do vinho ou do banquete e seu estandarte sobre nós é o amor. Em outras palavras, se houver um desejo, uma atração, uma afeição para com Cristo, seremos recompensados por seu maravilhoso amor para conosco. Ao mesmo tempo, a Virgem percebe que, embora tenha um coração pelo amado, existe uma certa apatia em si mesma. Parece até que ela está ficando para trás no caminho. A impressão é que ela não é capaz de se mover como deveria. Por causa disso, ela clama: leva-me após ti. No estágio inicial de nosso amor, notamos a necessidade de sermos atraídos pelo Senhor Jesus. Se ele não nos atrair, ficaremos parados ou iremos até mesmo retroceder. Quão fácil é perdermos o primeiro amor por ele. Precisamos clamar o tempo todo: leva-me, leva-me. Quando o Senhor responde a este clamor e atrai um de nós para si, todos os outros correrão em sua direção. A Virgem também percebe que, embora tenha um coração pelo Senhor, ela é morena por causa do sol. Isso é algo muito real hoje em dia, pois quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais percebemos o quão escuros nós somos. Somente aqueles que estão nas trevas é que se acham boas pessoas, pois eles estão cegos. Quanto mais nos achegamos ao sol e quanto mais sua luz brilha sobre nós, mais descobrimos nossa nudez, cegueira e pobreza. Existe ainda um outro aspecto. Sempre que alguém começa a mostrar amor e desejo por Cristo, imediatamente seus irmãos e irmãs vão colocá-lo a trabalhar. Sempre que houver qualquer indício de que você ama o Senhor, as pessoas dirão: vá trabalhar nas vinhas. Eles tentarão colocar sobre você todos os tipos de trabalho até ao ponto de sufocá-lo e fazê-lo negligenciar sua própria vinha. Sua própria vida espiritual sofre por causa das muitas atividades que são colocadas sobre você. Isso é algo muito real no presente. Por esta razão, a donzela clama: eu estou sofrendo. Minha vida espiritual está sofrendo. Não tenho tempo para estar com meu Senhor. Sinto falta da comunhão com Ele. Chego a pensar que não sinto mais sua presença. Ainda que o trabalho dado possa prosperar em suas mãos, sua vida sofre muito e, por causa disso, ela clama. Cantares 1:7.
Onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Devido ao seu clamor, o amado lhe responde: Se tu não o sabes, sai-te pelas pisadas dos rebanhos. Sabemos que Deus tem apenas um rebanho. Em João 10,16, o Senhor Jesus disse: Um rebanho e um pastor. Existem muitos apriscos, mas apenas um rebanho. Também sabemos que o único pastor é Cristo e que o único rebanho é a igreja. Se não sabemos onde está o Senhor, sigamos as pisadas da igreja. Ao longo de 20 séculos de história, as pegadas da verdadeira igreja que Deus estabeleceu e que o Senhor está edificando foram sendo marcadas. Se seguirmos estas pegadas, encontraremos o pastor. Durante esse período, parece que o progresso dessa virgem donzela é mais rápido do que o restante das filhas de Jerusalém, que representam todos os crentes. Ela é comparada às éguas dos carros de Faraó. No entanto, sua energia ainda é muito natural. Até mesmo seu desejo pelo Senhor emana muito de sua energia natural. O Senhor então diz: Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Cantares 1:11. O ouro representa a natureza de Deus e a prata fala da redenção de Cristo. A rapidez em nossa carreira nem sempre é produzida pela energia divina em nós. Algumas vezes, nossa energia natural está presente. No passado, usávamos nossa energia natural para fazer coisas contra Deus. Agora, usamos nossa energia natural para servir a Deus. Mas isso precisa ser redimido, transformado. Neste estágio do amor, a Virgem experimenta alguma medida da cruz. Isso aparece quando ela é mal interpretada e maltratada por seus próprios irmãos. Ela sofreu por causa das muitas tarefas que eles colocaram sobre ela. Isso a fez experimentar incompreensão e perseguição. Por meio da cruz, ela começa a perceber a realidade do mundo e começa a ser liberta de buscá-lo. Ela também experimenta a libertação do mundo religioso, de suas tradições, atividades e obras. Nessa etapa, a Virgem conhece algo da cruz operando em sua vida e libertando-a de seus pecados, do poder do pecado, do mundo e de algumas atividades da carne. Ao assentar-se à mesa do rei, ela diz: O meu amado é para mim um saquetel de mirra, que passa a noite entre os meus seios. Cantares 1:13. Ela conhece uma medida da cruz operando em sua vida e isso a satisfaz. Este é o primeiro estágio do amor que pode ser resumido em sua confissão. O meu amado é meu e eu sou dele. Cantares 2:16. Mesmo em sua busca espiritual, ela ainda é o centro. Meu amado é meu. Ela ainda se coloca em primeiro lugar e depois vem o seu amado. No fundo ela diz: mais de mim e menos dele. Ela ainda é centrada em si mesma, ao invés de ser centrada em Cristo. O Senhor tem um lugar em sua vida, mas primeiramente para seu próprio benefício, mesmo que ela diga que pertence a Ele. Este é o primeiro estágio de nossa vida espiritual. É importante conhecer a cruz, pois ela nos livra do pecado e de seu poder. Segundo Gálatas 6,14, há uma cruz de pé entre mim e o mundo. Isso mostra que a cruz nos liberta do mundo. Precisamos conhecer a operação da cruz em nossas vidas, fazendo um corte nas obras da carne. Tudo isso é importante, mas quando a cruz começa a operar em nossas vidas e passamos a experimentá-la, surge um perigo. No princípio, desprezávamos a cruz e fugíamos dela. Na verdade, a cruz é algo que nunca desejamos, mas quando permitimos que ela comece a operar em nós, vemos quão boa ela é para nós e como nos liberta. Diante disso, vamos para o outro extremo e passamos a declarar nosso amor pela cruz. Passamos a amá-la tanto que desejamos ficar eternamente na fenda da rocha e esconder-nos até mesmo de Cristo. Hoje em dia, são raros os cristãos que conhecem a cruz, e isso explica por que nosso cristianismo é tão superficial. Todavia, quando algumas pessoas começam a descobrir o significado da cruz e experimentá-la em alguma medida, eles desenvolvem um amor pela cruz
e podem acabar absorvidos pela cruz, ao invés de Cristo. O resultado é que pessoas assim se tornam negativas, passivas e antissociais em termos espirituais. Uma pessoa assim se mantém sempre retraída e vive sozinha. A cruz se encontra escrita por toda a sua face: morte, morte e morte. De fato, isso é morte. Noivado. Amor crescente. O amado se achega para animar sua amada e isso dá início ao segundo estágio do amor. Esse estágio tem uma longa duração. Ele começa com o chamamento ao poder da ressurreição do Senhor, à vida de ascensão e à comunhão de seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. A donzela está tão satisfeita com o primeiro estágio do amor que permanece deitada em sua cama inativa. Seu desejo é permanecer ali para sempre, com paredes construídas ao seu redor. Ela pensa que esta parede é a nossa parede. Cantares 2, 9. Mas não sabe que o amado está do lado de fora. Ele não está dentro junto com ela. Precisamos lembrar que o livro de Cântico dos Cânticos é um livro de experiência. No que diz respeito à verdade das Escrituras, sabemos que nosso amado nunca nos deixa nem nos esquece. No entanto, ao considerarmos o que sentimos em nossa experiência, às vezes temos a impressão que ele nos deixou para trás. Nesse ponto surge um chamamento, um novo encorajamento. Ouço a voz do meu amado, ei-lo ali galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Cantares 2, 8. Ele é cheio de vida, uma vida de ressurreição, mas está do lado de fora da parede. Felizmente ainda existem janelas pelas quais o amado pode olhar e falar. O inverno já passou e já é tempo de primavera. Tudo está cheio de vida. Levanta-te e vem comigo. Apesar disso, ela não responde. Ela estava tão contente com sua situação à sombra da cruz que não tinha qualquer desejo de levantar-se e conhecer o poder da sua ressurreição. Por muitas noites, ela tentou rachar seu amado em seu quarto, sobre sua cama. A resposta que ela buscava demorou bastante a chegar, pois ela estava muito satisfeita com sua condição espiritual. Muitas vezes experimentamos algo do Senhor e ficamos tão satisfeitos e contentes que desejamos ficar parados naquele ponto. No entanto, nosso Senhor está sempre se movendo adiante. Depois de muitas noites tentando achar seu amado em sua cama, o amor de Cristo em seu interior a constrange e ela se levanta. Ela vai até a cidade e encontra os guardas. Em outras palavras, durante um certo tempo, você se mantém isolado e sem comunhão com seus irmãos e irmãs. É como se você dissesse: o Senhor e eu, isso é tudo o que necessito. Quando você percebe que o Senhor foi adiante, deixando-o para trás, você começa a buscar comunhão com o povo de Deus. Você pergunta àqueles que Deus colocou em liderança: onde está o meu Senhor? Algo estranho acontece, pois logo em seguida, ela se volta e encontra o amado. Essa virgem entrou em uma nova fase da vida do amor. Ela passou a conhecer o poder da vida de ressurreição de nosso Senhor Jesus. É somente agora que a beleza da nova criação começa a ser manifestada em sua vida. Nesta sessão, ela é chamada de noiva minha e minha irmã. À medida que entramos no terreno da ressurreição, experimentamos a vida de ressurreição do Senhor Jesus. Em função disso, as características dessa nova vida começam a caracterizar nossa própria vida. Começamos a ser transformados e o caráter de Cristo começa a ser manifestado em nós. Portanto, esta etapa não consiste apenas no conhecer o poder de sua ressurreição, mas inclui o chamamento à vida de ascensão. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Cantares 4, 8. Não fomos apenas ressuscitados com Cristo, mas também fomos assentados com Ele em lugares celestiais. Antes, olhávamos para o alto, mas agora podemos olhar para baixo. Em outras palavras, começamos a experimentar o poder de ascensão do Senhor Jesus. Não há temor de nossos inimigos, pois estamos em terreno mais alto. Podemos olhar tudo desde os montes dos leopardos e os covis dos leões.
Estamos participando da vitória de nosso Senhor que ascendeu ao céu. Experimentamos o poder de sua vitória, de sua ascensão, que está acima de todo principado e potestade e de todo nome que se possa referir, pois estamos unidos com ele nas regiões celestiais. Durante esse período, ocorre uma transformação na vida dessa Virgem. Como já foi referido, ela passa a ser chamada de noiva minha e minha irmã. Você lembra que o Senhor afirmou: Quem é minha irmã? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Estes são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Ver Mateus 12, 48 e 49. A Virgem está crescendo em amor, mas não apenas emocionalmente. Ela cresce em uma maior união com Cristo. Durante este período, ela é como um jardim fechado. Ela é dedicada ao Senhor e ele começa a desfrutá-la. Todavia, isso ainda não é o fim. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Cantares 5, 2. Essa é uma figura do Senhor Jesus no jardim de Getsêmani. Quando a donzela começa a experimentar a ressurreição e a vida de ascensão do Senhor Jesus, ela é chamada à comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformada à sua morte. Ao conhecer o poder da ressurreição do Senhor e experimentar a vida de ascensão, pensamos que estamos nos lugares celestiais. Nossa impressão é que essa experiência tão gloriosa deve ser o ponto mais elevado da vida espiritual. Entretanto, isso não ocorre apenas para nosso deleite, mas como preparo para que entreguemos nossas vidas. A donzela se encontra na cama. Mais uma vez ela está descansando, imóvel. Ela então percebe que seu amado está lá fora, batendo na porta. Há uma fresta na porta e o amado mete a mão através dela. Quando a Virgem contempla aquela mão ferida pelos cravos, seu coração se comove. Isso nos fala de uma experiência mais profunda da cruz. Talvez conheçamos algo da operação da cruz em nossas vidas, nos libertando do poder do pecado, do engano do mundo e das obras de nossa carne. No entanto, precisamos conhecer a cruz que nos livra do eu. Precisamos ser libertos até mesmo do eu que conhece a cruz, que conhece os sofrimentos e que se considera santo. Esse eu afirma: eu já me purifiquei, não posso me sujar de novo. Ver Cantares 5:3. Queremos manter nossa santidade, nossa integridade e nossa pureza, mas isso ainda é motivado pela vida do eu em nós. Precisamos entregar nossa própria vida. Por causa disso, aqueles que amam ao Senhor e são conduzidos a uma vida mais profunda, percebem que Deus os chama a entregar toda a graça e todos os dons com os quais Ele mesmo embelezou suas vidas. Deus irá despojá-los para que eles possam entregar-se completamente ao Senhor. Essa é a comunhão de seus sofrimentos. Existe uma parte dos sofrimentos do Senhor da qual jamais podemos participar, que é a sua morte expiatória. Ele pisou o lagar sozinho em nosso favor e nós apenas recebemos o benefício desse sofrimento. Contudo, existe um outro tipo de sofrimento para o qual ele nos chama a ter comunhão. A esse respeito, o apóstolo Paulo afirmou: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz que o vaso de barro tem que ser quebrado para que a excelência da luz que há no interior seja manifesta. É preciso que haja o morrer de Jesus em nosso corpo para que a vida de Jesus possa operar em outros. Somos chamados à comunhão de seus sofrimentos. O amor consiste nisso, e não apenas em afeição ou emoção. Nossas emoções não podem produzir este amor. O amor é prático. O amor é doador. O amor esquece de si mesmo. O amor entrega a si mesmo. O Senhor nos disse que, se o amamos, devemos dar nossas vidas por nossos irmãos. Ver João 15.
A donzela não consegue reagir de imediato ao amado que bate à porta. No entanto, ela age mais rápido do que na primeira vez. Não se passaram muitas noites, mas no momento em que ela viu a mão ferida, seu coração foi tocado. Ela se levantou e foi às ruas da cidade tentando encontrar seu amado. O que aconteceu com ela? Os resultados foram diferentes da vez anterior, pois os guardas a feriram. Os vigilantes do muro tiraram-lhe o véu. Ninguém a entendeu, pois acharam que ela havia caído. Contudo, isso criou nela tal amor que a levou a clamar por ajuda. A quem ela pediria ajuda nessa situação? Ela se voltou para as filhas de Jerusalém. As filhas de Jerusalém são apenas crentes. Como eles poderiam ajudá-la? A donzela já havia caminhado muito adiante dessas filhas de Jerusalém em seu relacionamento com o Senhor. Mas, em seu desespero, ela havia sido despojada de tudo. Ela havia perdido toda a sua graça e seus dons. Estava agora despida e clamando por socorro, até mesmo dos crentes. Ela diz: apenas digam a ele que desfaleço de amor. Cantares 5, 8. Essa afirmação desperta os corações das filhas de Jerusalém. Quem é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Ela então começa a abrir seu coração. Ele é o mais distinguido entre 10.000. Cantares 5, 10. Isso move ainda mais os corações das filhas de Jerusalém que perguntam: para onde foi o teu amado? Nós o buscaremos contigo. Por causa de seu testemunho, ela o acha imediatamente. Ela sabia onde ele estava. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6, 3. Agora o meu amado está em primeiro lugar e eu em segundo. Agora há mais de Cristo e menos do eu. Esse é o segundo estágio marcado pelo amor crescente. Casamento. Amor maduro. O último estágio é o do amor maduro. A Virgem já chegou ao conhecimento da ressurreição e da vida de ascensão do Senhor, assim como entrou na comunhão de seus sofrimentos, sendo conformada à sua morte. Por causa disso, ela experimenta uma intensa união com o Senhor. Ela cresceu em estatura espiritual. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. A estatura espiritual da Virgem é evidente. Ela amadureceu e agora é capaz de entrar em uma relação de casamento com o Senhor. Ela tornou-se uma só com o Senhor e pela primeira vez é chamada de Sulamita. Essa palavra é a versão feminina do nome Salomão, que quer dizer o amado. Isso quer dizer que o caráter de Cristo a caracteriza completamente. Ela agora é uma só com o Senhor e não apenas em vida, mas em caráter e também em propósito. Nossa união com Cristo começa com a vida, mas com o tempo se tornará uma união de propósito. Nesse ponto vemos que o propósito do Senhor é o propósito da Virgem. Ela pensa em sua irmã menor de modo que ela cresça à maturidade. Ela não está mais pensando em si mesma, ela tem uma vinha, mas Salomão pode ter todo o proveito dela. Ela nada mais quer para si mesma. Isso mostra que, quando você alcança o amor maduro, há um espírito de arrebatamento em você. A Virgem sobe do deserto. Tal como Enoque, que andou com Deus por 300 anos, ela anda sobre a terra e em seguida é levada. Em outras palavras, ela está pronta para ser arrebatada. Todo o seu desejo é: vem depressa, retorna, volta, Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro amor. O clamor da Virgem ao Senhor é a promessa do amor. Cantares 8, 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. O amor é permanente como um selo sobre o coração. O selo sobre o braço fala da força do amor. O amor é forte como a morte. Isso fala do poder do amor. O ciúme é cruel como o Seol. Isso mostra que o amor é possessivo. A sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. O amor é quente e purifica como o fogo.
As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. O amor persevera e suporta. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O amor não tem preço. Você não pode trocá-lo por coisa alguma. Esse é o amor de Deus em Cristo Jesus. Esse é o amor que tem que ser forjado em nossas vidas para que possamos amá-lo como ele nos amou. Esses são os cânticos dos cânticos de Salomão. Querido Pai Celestial, temos provado do teu amor em Cristo Jesus e desejamos mais dele. Nós te agradecemos porque teu amor é tão fervente, sempre perseverante, fiel, imutável, permanente e perfeito. Nosso amor sempre está em falta e fracasso. No entanto, nós te agradecemos porque nunca desistes de nós. Tu segues nos chamando, nos encorajando e nos disciplinando para que sejamos aperfeiçoados no amor. Desejamos poder amar-te como tu nos amaste. Pedimos isso em teu precioso nome. Amém.